Camaradas, boa tarde, eu sou o Vina Guerreiro, esse é o 12 Minutos. Bom, ontem vocês viram tudo aquilo que aconteceu em relação ao Mandetta. Ele mesmo estava falando em entrevista que o pessoal dele e ele próprio estavam já arrumando as gavetas ali da repartição, do ministério, porque, claro, quando um ministro é mandado embora, né, ainda mais um ministro que está sendo apoiado pelos velhos da casa, as pessoas antigas, carreira, né, pessoas da carreira mesmo, da saúde, lá colocadas, diretor, terceiro escalão, quarto escalão, essa turma, normalmente há uma substituição completa. Bom, primeira coisa, Bolsonaro não tem time, ele não tem quadro para substituir. Não estou dizendo que ele não chamasse um cara qualquer e falasse, você não está afim? Vamos aí, um deputado que conhece fulano de tal, fala, indica esse cara aqui, eu fico mais com o senhor do que ali e tal. Isso acontece, é da política. Mas o Bolsonaro em si, por si só, ele não tem. Você sabe que é uma coisa errada, né, na minha opinião, mas o presidente da República tem 10 mil cargos para indicar nominalmente. 10 mil cargos, hein? É muito cargo, né? E você, ser humano comum, não conhece por nome a competência de 10 mil pessoas. Então você sabe que é aí que rola o toma lá da cá, sempre foi assim no PT, foi assim, vai ser assim com qualquer outro presidente que subir lá, a não ser que o cara acabe com isso, fala, não, eu vou tirar um pouco essas determinações da minha alçada, vou dividir de uma maneira, sei lá, de outra maneira, vou fazer uma outra conformação de valores por acesso ao poder político, né, de operação. E, enfim, cara, deixa eu fazer um parênteses. Ontem eu fiz um vídeo falando que o galinho tinha sumido e tal, fiz um vídeo brincando, 1 minuto de silêncio pelo galo e tal. E depois eu tirei do ar. Porque, assim que eu acabei de fazer o vídeo, esse filho da puta começou a cantar, cara. O galinho começou a cantar, então ele tá aí, tá vivão, só que ele não tá mais cantando, acho que ele tá crescendo, né, tá ficando adulto. Ele não tá cantando que nem um louco toda hora, agora ele tá cantando nas horas certas, tá virando um galo de verdade, né. Então eu acho que é mais ou menos isso. Olha ele aí, é só eu falar que ele vem e fala aí. Começou a cantar, ele tá cantando devagar. Desde a hora que eu acordei até agora foi a única vez que ele cantou, tá? Pode ter cantado de manhã. Enfim, vamos voltar aqui, o Galo tá tentando tirar minha atenção ao vídeo. Bom, o Mandetta não foi mandado embora. De fato não seria. Não é o Bolsonaro que decide mais esses tipos de coisa. Eu vi uma entrevista daquelas que ele dá no fim quando ele sai do Planalto, ali tem os gados estão ali no cercadinho. O Bolsonaro estava tão abatido, tão cansado, que ele perdeu meio até que a paciência com o cara, que falou, essa bomba que está indo para cima do senhor. Aí o Bolsonaro já olhou e falou, abre o jogo, me fala que bomba é essa. Dizendo, cara, não tem nada, para, né? E parece que o Bolsonaro vai caindo na realidade das gravidades do que está acontecendo. Eles ainda agora estão insistindo, eles não estão falando mais que essa gripe é uma mentira, que não existe e tal, né? Essa doença. Mas eles estão batendo firme numa tecla que também é delicada, que é a questão da cloroquina. Ontem você viu, se você não viu, vai lá ver, tá no meu canal. Eu fiz lá a conversa com o pós-doutor e professor universitário Vitor Valente, né? Que é da família. E ele deu o tempo dele, um tempo caro, um tempo valiosíssimo, que é um cara é um dos especialistas nacionais, né, em questão de fisiologia. Então, vai lá vai ver o currículo Lattes do cara, vocês vão entender. Então é um cientista, estuda muito e tal. E ele falando, cara, a cloroquina não tem ainda como confirmar todo o resultado dela. Né? Parece que a gente estava até adivinhando, porque ontem, aquelas falas que houve no Congresso lá, com o Rodrigo Maia sentado lá, e uma galera os deputados mandando vídeo ao vivo ali, fazendo suas falas ao vivo, só que de suas casas, de seus locais de trabalho, não no plenário, só o Rodrigo Maia lá sentado naquela imensidão azul, né, que o Senado é verde, a Câmara é azul, né? Sentado lá sozinho, com a mesa diretora, com alguns funcionários, ouvindo as pessoas. E aí teve alguns imbecis da base do Bolsonaro que não, porque porra, a cloroquina vai salvar, que cloroquina é isso. Cara, a cloroquina, ela é necessária hoje para pessoas que têm outros tipos de doença, cara. Autoimunes aí, lúpus, tem umas outras aplicações dela. E não foi comprovado a eficácia dela no organismo do ser humano que está contagiado pelo Covid. Você pode até me falar, porra, Guerreiro, mas o Davi Wipe de São Paulo, ele parece que tomou cloroquina.
Cara, mas pode ser uma atipia, não significa que seja uma regra. E também nem se sabe se ele tomou mesmo a cloroquina. Isso aí é o que estão falando, a boca pequena na política paulista aqui. E aí? E aí, qual que é a verdade? Será que o organismo do Davi Wipper é o mesmo organismo meu? Exatamente o mesmo? O seu? Não. Para você encontrar uma cura, demora, é um processo. Tem países que estão avançados. O Brasil fechou o mapeamento genético da Covid. Israel está fazendo um bom trabalho com outras questões, Cuba está fazendo com outras questões. A própria China deve estar jogando muito dinheiro para pesquisar. Enquanto isso, no Brasil, os centros de pesquisa estão fechados. Eles que eram fundamentais para se encontrar uma possibilidade. Eu até levei para essa live de ontem uma relação que eu fiz da minha mente, tá? Lendo uma matéria, que é assim, piolho, né? Estão falando que tem uma possibilidade de cura vinda através do piolho. Porra, piolho dá em morcego, dá em ser humano, ele chupa o sangue nosso e não se contagia, talvez ele tenha, essa minha relação, talvez ele tenha a cura dentro de si, talvez ele já tenha se criado a resistência a esse vírus. Então talvez do centrinho lá do organismo do piolho a gente consiga fazer. Mas para pensar, o organismo, como disse o próprio professor, o organismo do ser humano é igual ao de um piolho? Não é. Ele criou uma coisa para ele, mas o tamanho do piolho é a cabeça de um alfinete. E o tamanho de um ser humano, olha o tamanho, nós somos 300, 400 vezes maior que um piolho, né? Então você imagina pegar a cura, ampliar a cura, né? Que aí você tem que repetir o processo, não é piolho por piolho, mas assim, você repete o processo do que tiver ali no núcleo dele, isso se for o correto. Então você imagina o seguinte, olha o tempo que se gasta para fazer a cura, a pesquisa. Depois que encontrou a cura, aplica em animal, depois aplica em ser humano, né, com sequência genética parecida. Aplica no ser humano depois, leva um tempo, leva mais tempo depois na aplicação do ser humano. Porra, depois tem controle, tá dando certo, legal. Agora vamos massificar a produção global disso aí. Mais tempo ainda, não é de fácil replicação. Então, foi o que ele falou, assim, é uma situação de daqui a alguns anos. É muito triste o que está acontecendo. E mostra o quanto a nossa sociedade, né, todos os países, todos os seres humanos, como nós estamos realmente expostos a qualquer pandemia. Imagina se viessem 2 pandemias ao mesmo tempo. Ou pior, imagina se o próprio Covid começasse a se modificar e em cada local ele agisse de uma maneira diferente. Você não teria sequência, você não teria como você dar batalha, porque você não saberia qual é o percurso. Era muito importante é muito importante que o próprio Bolsonaro, que para mim tem que cair, eu não volto atrás dessa ideia, né? Eu defendo isso, não desde que ele ganhou, tá? Mas eu defendo isso, de uns meses para cá, de verdade mesmo, né? Mas é muito importante que ele caia em si, né? Ele e as pessoas à volta dele caem em si, porque elas estão atrapalhando. Os filhos do Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro está atrapalhando, né? Eu vou fazer um vídeo depois aí para contar para vocês quem é o Braga Neto. Coronel Braga Neto, que está lá no Planalto, que dizem que é ele que governa agora. O Bolsonaro está sendo só consultado e olhe lá. Diz que todas as conversas institucionais se dão do Braga Neto com o Alcolumbre, com o Maia, com o presidente do Supremo, e fica ali entre eles, né? Para mim, o Bolsonaro tinha que, se ele mudar, que bom. Agora, se ele não mudar, pelo acumulado do que ele já fez e pelo que ele virá a fazer, para mim ele tinha que ser deposto e preso. Bolsonaro, para mim, é um homem preso. Ele tem que ter as qualidades, os benefícios, o cuidado, a tutela do Estado de um homem preso. Bandido bom leva para casa, não é assim que os caras falam? Então, Bolsonaro é um bandido bom de ser preso. Ele, os filhos dele. Os militares também têm que tomar uma situação do fato, parar de acreditar em besteira, voltar a acreditar na ciência como é da origem do positivismo, que é a origem do Exército Brasileiro, acreditar entre separação da ciência com os outros ramos. O Estado tem que se separar dessas coisas e tem que entender a vida real, o que está provado pela ciência. Poxa, guerreiro, mas tem mais coisa por fora. Tem mais coisa por fora, que não foi provada ainda. Né? Então tá, mas vamos no limite. O limite do que está provado.
E o resto a gente especula, a gente acredita, põe fé, beleza. Eu tenho minha fé. Tudo bem. Mesmo que ela não tenha sido provada pela igreja, pela ciência, eu tenho a minha fé, eu não vou deixar de ter. Só que, para mim, a ciência também é uma expressão do divino. E aí? Se Deus não quisesse que houvesse pesquisa, ele não deixava ter pesquisa, percebe? Ele não daria inteligência para o ser humano. Então, pensa nisso, caramba. Tudo é Deus, de qualquer maneira, ou deusa, ou os deuses, chama como vocês quiserem. Tudo é a natureza da criação, né? E aí, para terminar, eu quero falar uma coisa sobre o PT. Hoje o Supremo negou o pedido de extinção do PT como partido político. Isso é um absurdo, cara. O PT tem que existir, a Aliança pelo Brasil lá tem que existir, todos os partidos têm que existir. Eu acho que tem muito partido. A gente deveria pensar em votar em campos ideológicos, muito melhor do que votar em partido, né? Eu sou muito mais do cara que acredita no voto nas ideias do que nas pessoas, né? Então seriam processos eleitorais diferenciados, né? Mas extinguir o PT nessa altura do campeonato é só jogar para a plateia. É querer botar uma culpa no PT de algo que está acontecendo hoje. E não faz sentido, não tem assentamento teórico, básico, nada. É só jogar para a plateia mesmo. E me admira muito que um procurador aí, o cara que fez essa entrada de pedido, procurador não, mas o cara que entrou com esse pedido aí, que é um juiz desses aí, foi um imbecil, cara. Entendeu? Esse cara foi pago para fazer isso. Foi pago. Eu não posso provar. Mas assim, não teria por que fazer um negócio desse, nesse momento. É só querer voltar à velha polarização PT versus Bolsonaro. É bom pro PT, porque eles sabem que não vai acontecer. É bom pro Bolsonaro, porque fica um com o outro. Para, velho. Nós estamos na questão do corona. A guerra agora é dos seres humanos contra um vírus. Que não tem que ser de direita, de esquerda. Para, é ser humanos contra vírus. É simples assim. Sobrevivência versus morte. Morte global, morte do povo. As pessoas não se dão conta. A gente vai ficando maluco, vai ficando chateado com esse tipo de coisa. Bom, para terminar, hoje tem a live, se você viu até agora, um abacate da existência. Quero ver se vocês viram, até porque a maior parte de vocês não fala, né? E aí quando um fala, aí todo mundo fala igual, porque ele viu, vou no spoiler dele, né? Agora, hoje vai ter, daqui a pouco, 5h30, uma live lá no Conexão Trabalhista, no site da Carolina Angelelli, que é o site do Sindicato dos Trabalhadores de Piracicaba. Tá? Eu vou botar o link aí na descrição, mas 5h30 eu vou estar lá participando, vai ter uma live com o André Figueiredo, líder da minoria, que é lá do Ceará, nosso deputado André Figueiredo, que é velho da casa, está no PDT desde antes de muitos de nós, antes do Ciro, enfim, ele vem de longe, né? Fundador do PDT. Mais à noite ainda, eu não vou participar, mas no mesmo canal da Carolina, lá do sindicato, eles vão falar sobre direito eleitoral com 2 especialistas lá da região de Piracicaba. E vai lá, dá uma olhada no canal dela, ela tá ajudando pra caramba, lá, menina engajada, não tem palavra para descrever mesmo, porque a menina ela é focada mesmo, entendeu? E tá fazendo muito material bom, tá? Então dá uma força lá, 5h30, acabou, já entra outra, ela vai ficar lá até a noite, tá? Mas você já entra numa, você já emenda na outra, mas entra às 5h30 para me ver lá, pô. Tchau. Legal.